Ó, gente, que é isso, hein? Coisa boa, né, gente? Eu me senti até no Jô Soares agora, entrando subindo. Gente, quantos me amam aqui ainda? Graças a Deus, né? Nós vamos ter um momento agora muito bom, um momento muito descontraído. Eu queria, talvez, eu posso incomodar vocês um pouco. Será que a gente poderia ficar mais próximo? Pode ser? Isso. Olha, agora vai ficar isso. Se a gente conseguisse ficar aqui nessas duas aqui, vai ser demais. A gente vai... Cadê o Lucas? Você acha que consegue o cabo lá para mim, o P2, P10? Obrigado, viu, irmãos? Coisa boa. Vocês vão ter que me aguentar até domingo, viu? Amém? Tem fé para isso aí? A glória a Deus. Vamos lá, gente. Eu queria... Eu tenho que ficar aqui? Eu posso descer? Eu queria tratar com vocês algumas coisas, né? Eu faço essa parte de... Ixi, vai apitar? Cezinha vai me bater, né? Pode vir? Cezinha. É bom da pessoa estar de máscara que a gente não sabe o que ele está falando da gente, né? Não, tá bom. Tá bom. Tá. Eu queria abordar algumas coisas com vocês. A gente já faz esse trabalho de workshop nas igrejas. E se a gente tivesse um pouco mais de tempo, mas também tem uma coisa boa. Como o meu voo só sai no domingo, de domingo para segunda, a gente, querendo ou não, a gente tem bastante tempo, né? E esse é um dos momentos assim que eu gosto bastante, porque eu lembro que quando eu comecei a minha trajetória musical, você obter algum tipo de informação era muito difícil, né? As pessoas que sabiam algumas coisas, eles tinham uma certa dificuldade, né, de dividir aquilo que eles sabiam, né? Puro demônio, né, na vida das pessoas. Mas assim, mas hoje eu entendo que é tão bom a gente poder dividir aquilo que a gente sabe, de trocar experiências, né? Porque eu acredito que isso, pelo menos isso é o que está no meu coração, de que se eu puder falar para vocês os lugares, né, onde, por exemplo, eu tropecei, os lugares onde eu caí, não faz isso aqui não, isso aqui não dá certo, vai por esse caminho. Eu tenho essa convicção que se vocês atenderem isso, né, eu escutei uma vez um palestrante dizendo isso é a pura verdade. Ele fala que quando você lê, por exemplo, um livro de alguém, não é simplesmente um livro, né? Você está recebendo de um histórico de vida da pessoa, né? E aquilo, se você olha da maneira correta, você consegue antecipar, né, anos da sua carreira, da sua trajetória. Então, assim, hoje quando eu faço isso, o que está no meu coração é de realmente fazer com que vocês façam aquilo que eu não pude fazer. Então, como a gente faz bastante isso com o Ministério de Música, e a gente tem um tempo hoje, um tempo é um pouco curto, eu gosto muito de, nesse momento, talvez se der tempo, a gente faça isso. Eu gosto muito de, nesse momento, a gente fazer perguntas e respostas. Eu gosto de passar o microfone, né? E esses momentos, para o pastor, é maravilhoso, para o pastor da igreja. Porque é revelado o coração das pessoas, né? Então eu estou até pensando, viu, pastor, em mudar totalmente. Eu preciso de um microfone sem fio. Mas eu vou separar um tempinho para a gente fazer isso, porque uma vez eu participei de um workshop que estava o Abraham Laboriel, Justo Almário e o Alex Acunha, né? E o Abraham Laboriel, ele disse uma coisa que ele falou isso, se eu não me engano, esse workshop aconteceu em 98, eu acho. 98, 99. E nunca mais eu esqueci, né? Eu sei que eu tenho essa cara de 20 anos de idade, né? Mas
a gente já tem um pouquinho de trajetória, e ele disse uma coisa assim, ele falou, ó, não existe perguntas, me perdoem a expressão, mas foi o que ele disse, né, ou pelo menos o que o tradutor disse. Ele falou assim, não existem perguntas, mas eu vou mudar a expressão, é melhor, porque senão o pastor me dá um carrinho aqui depois. Ele falou assim, não existem perguntas bobas. Ele falou assim, mas existem bobos que não perguntam. E eu falei, então, eu sou o primeiro a perguntar aqui, né? Então, nesses momentos de pergunta e resposta, eu queria encorajar você, a você perguntar, né? Eu fiz essa brincadeira que vai revelar o seu coração, né? Mas não é brincadeira, isso vai acontecer mesmo, né? Que a boca fala do que está cheio o coração. Mas eu sei que vai ser um tempo muito bom, tá? Então, o que eu queria abordar com vocês? Primeiro, quantos aqui são instrumentistas? Instrumentistas, muito bom. Quantos aqui são cantores? O restante, né? Pergunta mais... Oh, meu Deus do céu. Apesar que tem alguém aqui que não toca, não canta? Alguém que não toca e não canta? Está aqui? Nós temos um irmão ali. Tem mais alguém aqui? Cezinha? Eu queria, por favor, que os irmãos saíssem daqui. Não, brincadeira, gente. Precisava falar isso. Ó, o que eu queria falar com os irmãos? Eu queria falar sobre como é que funciona, ou como era para pelo menos funcionar o ministério de música dentro das igrejas. Vocês estão com o coração aberto? Então, primeiro eu gostaria de desmistificar algumas coisas, né? Como, por exemplo, vocês sabiam que 90% ou talvez mais da música que faz sucesso mundialmente, ela é extremamente simples de ser executada? Vou repetir. Vocês sabiam que a música que faz sucesso mundialmente, agora eu estou falando de música num todo, tá, gente? Que faz sucesso no planeta, que as pessoas cantam, aquelas que você põe no seu carro, que você põe na sua casa, que você põe os mais antigos aí no seu Discman. Quem riu é porque sabe o que eu estou falando. Idades foram reveladas aqui. Você sabia que a música que é tocada mundialmente, que fez sucesso e que vai fazer sucesso enquanto existir música, ela é extremamente simples de ser executada? Extremamente simples. E aí eu comecei a perceber um problema que acontece na maioria dos casos. Aí vem a pergunta, se é extremamente simples, por que a gente não consegue executar então nas igrejas? Se é tão bonito no som do nosso carro, por que é tão terrível na hora do culto? E aí, irmãos, eu queria abordar alguns assuntos aqui com vocês. Primeiro, eu tive o privilégio de conhecer algumas igrejas relevantes, né, fora do Brasil, e aí eu estou falando de que tem um ministério de música muito forte. E lá eles não abrem mão de algumas coisas. E eu queria dizer isso com muito amor e com muito carinho. Se você faz parte do ministério de música, se você é um cantor, né? E por favor, deixe os tomates no chão, por favor, depois você taca no final. Mas se você é um cantor, mas se até bater no palma você é desafinado, você não deve estar no ministério de música. Sabe por quê, irmãos? Porque esses ministérios relevantes, eu tive a oportunidade de conversar com alguns diretores de música dessas igrejas, e eles falaram assim para mim, eles falaram, Fábio, nós trabalhamos com pessoas aqui que são profissionais, e quando ele fala o profissional, ele não estava dizendo pessoas que são, por exemplo, necessariamente assalariados pela igreja. Ele disse assim, ó, nós trabalhamos com pessoas que ou são profissionais ou que têm uma postura profissional. Porque a música, quantos entendem que é arte? A música é arte, certo? Se é arte, tem que ser feita por artistas.
E aí, ele disse assim para mim, que foi quando eu fiquei sem os meus 4 dentes da frente, né, com a pancada que ele me deu. Ele falou assim, Fábio, sabe por quê? Porque se a gente faz música para um Deus excelente, nós precisamos de pessoas excelentes para fazer para esse Deus. E eu falei, eu não precisava ter ouvido isso, mas eu acabei ouvindo, né? Então hoje, o Ministério de Música, ou vamos dizer assim, tudo que é feito aqui em cima, é muito almejado pelas pessoas. Por isso da importância de nós entendermos o chamado. Porque existem, é o assunto que eu queria falar da próxima vez que a gente for ministrar, que existem as fases, até o momento de Deus te trazer para o lugar onde realmente é para você estar. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos crescer. E nós precisamos ter o entendimento que, por exemplo, se nós estamos fazendo música aqui, a irmã que senta lá naquela última poltrona lá, ela não tem nada a ver de você ficar cantando desafinado e ela ter que ficar aguentando, não. Se você não tem ritmo, se você não tem a menor habilidade para isso, é a maior... Não precisa orar não, irmão. Essa é a maior evidência que você não precisa estar no Ministério de Música. Às vezes o DI está precisando de você. Ou tomar conta dos carros. Sabe por quê? Porque quando Deus olha lá de cima, você acha que Deus vê diferença de quem está tocando aqui ou de quem está tomando conta dos carros? Só que quando a gente fala de arte, nós precisamos ter arte. Músico, instrumentista que não pega no seu instrumento, como é que ele tem coragem de subir aqui para tocar? Olha o silêncio. Músico, instrumentista que vem tirar música no ensaio? Como assim vai tirar música no ensaio? Sabe o que ele passa? A mensagem que ele passa? Ele passa assim, ó: o meu tempo é mais importante do que o seu. Porque ele sempre fala a mesma coisa. Eu não tive tempo para tirar as músicas. Mas ele teve tempo da Netflix, ele teve tempo de WhatsApp, ele teve tempo de Instagram, ele teve tempo de tudo. Você sabe por que não tirou? Porque o coração dele não está lá não. Ele quer a posição. Porque querendo ou não, aqui tem um destaque. Quando você vem para cá, a régua fica mais alta assim. Porque às vezes você está comprando pão na padaria, tem gente que nem vai falar com você, mas ele sabe quem você é. Estou sendo muito duro, irmãos? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Sabe o que veio para mim? Uma indignação. E eu aprendi isso com o meu pastor Zé Roberto. A gente só muda quando a indignação chega. Sabe por quê, irmãos? Porque, presta atenção, nós no Brasil, Deus, Ele deu algo para os brasileiros que não deu para ninguém. E agora eu quero chamar a sua atenção. Eu estava falando isso hoje pro Lucas, o pastor Vavá e a Marina, né? A gente estava almoçando e eu lembrei, sabe os colombianos que eu falei na ministração, que eles falaram do Rema? Eu vou falar para vocês como é que eles foram para minha casa. Tem alguém aqui que tem amigo colombiano? Tem amigo colombiano? Tem amigo colombiano? Deixa eu te falar uma coisa, quando vocês convidaram um colombiano para ir na sua casa, eles acreditam mesmo, eles vão, viu? Então tome cuidado quando você faça um convite, porque foi isso que aconteceu. Eu falei assim, gente, por que vocês não vêm passar um tempo aqui, em casa? E aí eles sumiram. Quando eles voltaram, depois de 20 dias por telefone, eles compraram a passagem para 8 colombianos ficar na minha casa, durante 15 dias. Torre de Babel, irmão, dentro de casa. Eu não entendia nada, o café, uma benção. Mas eu lembro de um dos momentos que a esposa do pastor, ela falou, Fábio, eu vim para o Brasil para 2 coisas. Ela falou, a primeira, porque eu não conheço o Brasil. E segundo, Fábio, porque eu vim receber dessa habilidade, dessa graça que vocês têm para adorar a Deus, que só vocês têm. Quando ela falou isso, sabe o que eu fiz? Eu ri. Eu falei, tá doidinha essa irmã aí, gente. Aí quando eu ri, a cara dela mudou. Eu falei, não é mais ela não. Aí ela apontou o dedo assim na minha casa, irmãos, olha que absurdo. Na frente dos meus filhos. Ela apontou o dedo, mas eu sabia que era Deus falando. Ela falou assim, no dia que vocês entenderem o que Deus deu para vocês,
vocês vão parar de ficar copiando as pessoas. Aí eu falei, ignorante, irmã, mas eu recebo. E aí, irmãos, quando a gente olha para os brasileiros, no Brasil você tem banda boa de rock, você tem banda boa de samba, você tem banda boa de frevo, você tem banda boa de forró. Verdade ou mentira? Fala, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente precisa se comunicar com esse povo. Agora, falando de música para os outros países, a música que eles fazem é excelente, é maravilhosa, mas elas seguem uma mesma vertente. A música pop, a música latina, poderia citar o nome de alguns artistas aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. Se parece, é maravilhoso, mas se parece. Agora, no Brasil, o Brasil é tanto ritmo, é tanta alegria, coisas que só a gente consegue fazer. Só que para isso acontecer nos ministérios de música dentro das igrejas, a gente precisa urgentemente trabalhar com as pessoas certas. Diga amém, por favor. E o que é a pessoa certa, Fábio? É a pessoa que tem um coração ensinável. É a pessoa que, mesmo que reconheça as suas limitações, ele quer estudar. Então assim, irmãos, vamos lá. Se você canta, eu quero te fazer uma pergunta. Você estuda? Não precisa me responder, não. Você estuda? Ou você está estudando só o repertório? Porque tem aula online. Não tem? Instrumentista, você pega no seu instrumento? Então a cara de vocês está demais. Eu quero fazer essas perguntas porque a gente precisa entender uma coisa que é muito séria, irmãos. Quando a gente sobe, nós estamos servindo a nossa igreja, mas nós estamos ministrando diante de Deus. Como é que a gente vai fazer de qualquer jeito? Amém? Diga amém, por favor. Então eu quero, normalmente quando eu passo nos lugares e a gente fala sobre esses assuntos que eu vou abordar hoje aqui, na maioria das vezes, tem muita gente que sai. Porque hoje eu quero encorajar a liderança a ser firme. Dê uma chance, dê duas, dê suporte. Pergunte qual é a dificuldade, por que você não está conseguindo estudar? E puxa sempre para cima, piore o repertório, coloca um repertório mais desafiador. Porque uma vez eu escutei um pastor dizendo uma coisa que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, a excelência, ela louva a Deus e agrada pessoas. Como é que nós vamos fazer isso, irmãos? Nós temos que ter uma música para virar notícia aqui nessa cidade inteira. Falar assim, a gente tem um povo que canta e toca lá na igreja que é um absurdo. E aí quando eles chegarem aqui, eles estão pensando que vão ver técnica. Vai ter técnica sim. Só que aí eu gosto de dizer que o Ministério de Música é o João Batista do culto. O Ministério de Música, ele prepara o caminho. Aí o pastor sobe, meu amigo, aí ele pesca de tarrafa, assim, ele joga assim, a rede assim, quando vem todo mundo. A gente precisa entender a responsabilidade que nós temos. O Ministério de Música fica com 40, às vezes 40, 50% do culto na mão. Você tem noção do que é 40, 50% do culto, o pessoal aguentando, vocês tocando errado, errando a harmonia, errando as vozes? E o que é pior, voltando lá para o início, uma música extremamente simples de ser executada. Quantos me amam ainda? Já caiu para 3 pessoas, 1, 2, 3, mas eu vou continuar. O que eu quero mostrar para vocês? Eu posso plugar aqui, Cezinha? Tá. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas que nós precisamos fazer. Quem está no Ministério de Música, ele precisa começar a fazer algumas coisas para consertar esse problema da música que é simples, né? E às vezes na hora da execução não fica tão bem feita.
O maior problema que existe nos ministérios de música hoje é porque o pessoal toca... Quantos aqui assistiam Chaves? Confessa o pecado aqui, levanta a mão, por favor. Chaves. Chaves era uma benção, irmãos. Eu assisto ainda de vez em quando. E tem um episódio lá que eles montam uma banda. Vocês se lembram disso? Eles montam uma banda. Eles montam uma banda na frente da escola. Vocês lembram aquele negócio? E aí eles só contam e começam a tocar. Aí, irmãos, é aquela bagunça. Ninguém está entendendo nada. Aí eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é a Chiquinha que para tudo. A Chiquinha fala assim: para, gente, está horrível. Está horroroso isso aqui. Aí ela vira assim e fala: Chaves, o que você estava tocando? Aí ele fala assim: mamãe, eu quero. Aí ele vira: e você, Kiko? Ele: parabéns para você. Na mesma música, gente. Cada um tocando uma coisa. Vocês acreditam que numa banda isso acontece? Vocês acreditam? Por isso que a música que era para ser simples, a gente não consegue executar. Porque a gente está tocando o nosso instrumento. Ou seja, nós não temos uma banda. Nós temos vários solistas. O baixista sola, o baterista sola. Baterista, então, misericórdia. O baterista... Eu estou brincando, irmãos. Mas baterista da banda toda é o que demonia mais rápido. Não, brincadeira, irmãos. Eu acho que é por conta dos tambores, né? Lúcifer. Não, brincadeira, gente. Mas assim, ó. Se a gente não toca como uma banda, vai ser um monte de solista. E se não é uma banda, né? A gente não tem prazer naquilo que o seu amiguinho, o seu coleguinha está fazendo. O tecladista que quer ser baixista. Eu tenho um problema com o tecladista baixista. Que ele toca com a mão assim, ó, parece o tecladista Cristo Redentor. Uma mão lá nos baixos e outras mãos aqui no agudo. Não, gente, tem baixista na banda, toca com a mão fechadinha. E o guitarrista, que ele tem um botão aqui do lado dele escrito assim, ó, solo. No meio do culto ele liga esse botão e não tem quem faz ele parar. De uma banda toda, os únicos que são coerentes são os baixistas. O povo fica fazendo isso mesmo, pastor, aqui? Fica... Mas brincadeira, agora vamos falar do vocal, né? Vocal. E o vocal que ele não entendeu ainda que ele está na posição de backing vocal. O ministro de música falou para voltar na parte A, mas ele gritou mais alto que é para ir para a parte C. Tem gente... Por que vocês estão rindo, gente? Mas isso só acontece lá na minha cidade. Aqui eu tenho certeza, participei do culto hoje, eu vi que isso não acontece aqui. Gente, a gente precisa entender que a música, ela tem um poder, porque os estudiosos da mente humana, eles falam que existem basicamente 3 coisas que podem marcar a vida do ser humano. Eles falam que é perfume, comida e música. Você lembra de uma canção que foi gravada há 100 anos, você sabe cantar ela todinha. Mas talvez o que o pastor pregou em janeiro você não lembra. Por isso da importância de nós cantarmos as coisas certas. Mas nós precisamos cantar as coisas certas, irmãos, com arte. Vou repetir. Nós precisamos cantar as coisas certas com arte. Porque se a gente não cantar com arte, quando eu falo com arte, bonito de se ouvir, agradável de se ouvir, melodias maravilhosas. Se a gente não cantar desse jeito, a nossa... Tem alguém aqui que não é do Verbo da Vida? Vamos receber os nossos irmãos ali, uma salva de palmas para os nossos irmãos. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Nós precisamos cantar as verdades da palavra com arte. Porque tem música, irmãos, que elas estão carregadas da palavra de Deus.
mas são horríveis de se ouvir. É melhor ouvir o Cid Moreira. Já que é para ouvir a palavra, vamos colocar o Cid Moreira para ouvir. Nós precisamos fazer música para a nossa música sair da nossa tribo. Quantos concordam com isso, irmãos? Eu estou crendo para isso, irmão. Eu estou crendo para isso. Eu estou crendo para a nossa música chegar nos cantores assim, ó, seculares, que eu não quero citar nomes aqui, e eles falarem assim, era isso que eu precisava ouvir. Aonde é que está esse povo? Nós precisamos ter uma música relevante na nossa cidade para a gente parar de pegar avião e ir lá ver o que eles estão fazendo, e o povo de lá vir ver aqui o que a gente está fazendo. Quando é que isso vai acontecer? Quando a gente tiver com o mesmo coração. Qual é a palavra? Lembra que o tema, o texto base, né, que um dos textos base que o pastor Bud deixou? Mesmo coração, mesmo modo de falar. Não é? Sim ou não, irmãos? Então assim, eu sou do Ministério de Música, então já entenda que você precisa estudar. Se você não tem tempo para estudar, você também não tem tempo para participar daqui. É duro, né? Mas é verdade. É melhor perder 50% ou mais das pessoas. Mas se você ficar com 2, 3, com o mesmo coração, esses aí vão trazer as pessoas certas e vocês vão ver o que vai acontecer na música das nossas igrejas. Então assim, nós precisamos restaurar isso, irmãos. Quantos concordam comigo? Nós precisamos ter gente que canta bem aqui. Com arte, com graça. Eu quero indicar para vocês, eu não sei quem assistiu aqui, quem não assistiu, eu gostaria de indicar para você. Existe um seriado no Netflix, eu não sou fã de seriado não, mas esse eu assisti porque me indicaram e é maravilhoso, que chama Voice of Fire. Quem já assistiu esse? Quem já assistiu, fala para mim, não é maravilhoso? Eu quero que você comece a assistir hoje, são 6 episódios, não é nem série, é minissérie. E o que é esse Voice of Fire? É uma audição para um coral de uma igreja. É uma audição para não tem ator e nem atriz. Eles fizeram uma audição para um coral de uma igreja. Aí vocês vão assistir lá. Quando não tem como assistir aquilo lá e não ficar mexido. Sabe, a arte, o desejo de cantar, o povo chorando na audição por conta de canções que é isso. A gente precisa de gente assim. Que canta, toca uma música, toca um acorde e chora, fala assim, isso aqui é minha vida. Porque senão é a apresentação. E a apresentação tem gente que faz melhor do que nós. Então o que eu quero tratar com vocês? A música é simples de se executar. Então você que faz parte do Ministério de Música, eu queria passar para vocês algumas coisas. Vocês, a partir de hoje, vocês estão proibidos de ouvir música como ouvinte. A partir de hoje, vocês estão proibidos de ouvir música como ouvinte, como fã. Se você faz parte de um ministério de música, você precisa ouvir música sempre, como um pesquisador. Sempre. Porque um pesquisador, eu quero fazer com que você mude o seu jeito de entender a música, de ouvir a música, e aí você vai ver como naturalmente as coisas vão mudar ao seu redor. Quando você escuta a música como um pesquisador, primeira coisa que você para de fazer, você para de ouvir somente o seu instrumento ou somente a sua voz. Porque quando isso acontecer, o baterista vai entender que ele não pode fazer uma virada, porque nesse momento da virada existe uma frase do piano. Quando a gente começa a ouvir música como um pesquisador, e existe um aparelho, o Cezinha pode falar sobre isso, existe um aparelho que tem estúdio, acho que nas mesas também deve estar embutido, eu não sou muito do áudio não, que chama analisador de espectro, certo, Cezinha? E aí o Cezinha está ali? Aquele é o Edinaldo. Eu estou falando Cezinha o tempo todo. Então o que acontece? Esse aparelho, ele foi criado, elaborado a partir do ouvido humano. Então, o que eu queria dizer com isso? O ouvido do ser humano, ele é treinado. Ele é treinado e treinável. Você precisa entender que mesmo que você não tenha ouvido absoluto, alguém já ouviu essa expressão de ouvido absoluto?
Eu chamo de ouvido de cachorro, né? É aquele que cai uma moeda no chão, ele fala, nossa, dó sustenido. Já viu essas pessoas esquisitas? Eu tenho uns amigos assim. Mas eu queria que você entendesse que isso também é possível. De você começar a treinar o seu ouvido, e você começar a ouvir tudo que está ao seu redor.